Gente linda do meu S2, do meu Tum-Tum! Estamos aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. E meu nome é Gabriel Feitosa. Sou professor de História, essa maravilhosa ciência que nos rege, a mestra da vida. Galera, estamos em mais um episódio do Parabéns! Esse programa que vem atuando aqui no ano de 2015, fazendo com que você perceba quais são as datas mais importantes para o seu vestibular. Entenda, galera, vestibulares por todo o Brasil gostam de utilizar os aniversários, ou seja, esses eventos que completam aí aniversário redondinho no ano de 2015. Então as datas que terminam com 5 são importantes. Estamos aqui no ano de 1385, então é uma data importante para o nosso vestibular de 2015. A maravilhosa Revolução de Avis. Galera, nunca ouvi falar nisso, Gabriel. Caraca, Revolução de Avis. Avis o quê? Avistei o mar. O que é isso? Calma, gente. É muito tranquilo. E é muito importante, inclusive, para a nossa história. História do Brasil. Perceba. A família Avis vai entrar em revolta em Portugal. Mas perceba que Portugal, de fato, ainda não existe. Como Estado nacional, como país, como um reino unificado, nós não temos Portugal ainda. Perceba que nós temos o Condado Portucale, que alguns também podem chamar de Condado Portucalense. E naquele contexto está administrado pela família Borgonha. A dinastia Borgonha governava aquele condado há um bom tempo. E aí a dinastia Borgonha encontra um problema, galera. Um problema que na verdade é muito comum nessa época. O seu último rei, Dom Fernando de Borgonha, também chamado de Dom Fernando de Portugal ou Dom Fernando I, morre sem deixar um filho homem, sem deixar um varão, sem deixar nenhum herdeiro. É aí que ele assina um tratado, Portugal, né, naquele contexto assina um tratado, chamado Salvaterra de Magos, que estabelece ali que momentaneamente o governo ficaria na mão da viúva, da mulher de Dom Fernando, que se tornaria regente nesse caso, Dona Leonor Teles. Leonor Teles, então, assume a regência portuguesa provisoriamente. E ela tem um grande plano, galera. Fazer com que sua filha do rei, que não tinha filho homem, era apenas uma menina, pudesse se casar com um príncipe de um reino vizinho, o reino de Castela. Galera, vamos lá, né? Contextualizar aqui. Castela, você lembra do castelhano? Você lembra da Espanha? Gente, o reino de Castela, nesse contexto, vai formar num futuro próximo o país que você conhece como Espanha, o Estado Nacional Espanhol. Então, caso Dona Leonor Teles tivesse dado continuidade ao Tratado de Salvaterra de Magos e colocado sua filha para casar-se com um nobre de Castela, nós teríamos a união dos reinos. É aí que Portugal, de alguma maneira, deixaria de existir, porque se tornaria uma terra devota, né? Uma terra ligada a Castela pelo laço da filha de Dom Fernando. Então é esse problema que gera a Revolução de Avis. Porque a família Avis, como eu disse no início da aula, não vai permitir esse avanço. Não vai permitir o casamento da filha de Dona Leonor. Aqui nós temos Dom João de Avis, camarada que vai participar dessa revolta, se colocando contra os planos de Dona Leonor. Então aqui, gente, temos um conflito entre famílias. Temos, de fato, um conflito complicado que mostra como o grande interesse de Dom João, na verdade, pessoal, era alinhar-se à burguesia e estabelecer um fortalecimento, uma centralização de Portugal nas mãos de uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Galera, o burguês está feliz, porque ele é apoiado por Dom João, tem bons contatos com a família e a burguesia portuguesa tem um diferencial, galera. Ela está acumulando capital há um bom tempo, já que algumas rotas de comércio na Europa, cunhadas aí no final da Idade Média, principalmente no século XIII e o século XIV, algumas dessas rotas utilizavam Portugal como entreposto. Você tem o caso, por exemplo, da Rota do Mar do Norte. Então, de fato, a burguesia portuguesa é muito enriquecida nesse contexto, se você analisa todo o cenário europeu. É nesse momento que a nobreza, que está muito mais ligada a Dona Leonor, está se colocando contra Dom João. Então, o nobre quer o projeto de Dona Leonor, mas o burguês quer o projeto de Dom João. Show? Você tem um conflito de classes, de grupos sociais distintos, por interesses completamente divergentes. A oposição ao projeto de Castela, de união com Castela, inicia essa guerra. E aí nós temos como grande consequência o seguinte, vem pra cá, ó, do outro lado.
Grandes consequências desse conflito. Vamos analisar a vitória de Dom João, que consegue centralizar o trono numa monarquia consolidada. Nós percebemos, galera, que o absolutismo começa a aparecer em Portugal a partir da figura de Dom João I. Ué, Gabriel, quem é esse cara? Nunca ouvi falar. Que é isso? Dom João I? Gente, é a mesma coisa, ó. Dom João de Avis, ganhando o cargo de rei, se torna Dom João I. Um rei absolutista. Ou seja, tem uma centralização de interesses. Ele determina o idioma, ele determina a moeda, ele determina o próprio sistema financeiro, ele determina o território, o exército unificado, um exército, não mais exércitos regionais, um exército nacional. Então, galera, o sentimento patriótico começa a surgir em Portugal. Eu só posso falar da existência do Estado Nacional Português a partir desta data. É a data de fundação de Portugal como nação. Então, de fato, todas as características que desenvolvem o português como tal são desenvolvidas pela própria família Avis. Um grande poder dado na mão da burguesia, que pode começar a atuar na política, é um grande desejo do burguês nesse contexto, né, galera? Poder participar das leis, poder ter algum tipo de característica administrativa, e cada vez mais o burguês quer participar da política. E nós notamos, gente, que essa burguesia, que tem, ó, money, 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 não é? A burguesia tem dinheiro, galera. A burguesia tem acesso à bufunfa, à grana. Se a burguesia é uma classe que tem aí característica financeira, ela pode, de fato, financiar um projeto de navegação. Olha o link aí que você tem que fazer, link fundamental, que a prova pode querer buscar. A Revolução de Avis é um grande antecedente da expansão marítima. Essa ligação você tem que fazer, galera, porque, de fato, eu não tenho como fazer um projeto de grande navegação, construir caravelas, utilizar a bússola, o astrolábio, me lançar pelo Oceano Atlântico, se eu não tiver o apoio da burguesia e se eu não tiver uma monarquia centralizada. Então essa é uma consequência fundamental da Revolução de Avis. E por isso Portugal é o grande pioneiro da expansão marítima. Percebe? Porque ele inicia todo esse processo monárquico absolutista antes de todos os outros. Inglaterra ainda não tinha passado por isso, a Espanha também não, França muito menos, Holanda nem sonha com isso ainda. Então realmente, galera, percebemos em Dom João I uma força financeira, política e militar muito grande. Espero ter ajudado vocês em mais esse encontro, galera. Estamos juntos multiplicando e até a próxima.